Eu sei que eu já fiz essa entrada aqui todo paramentado antes para fazer piadinha e tudo mais, mas hoje não é brincadeira não. Eu realmente tô morrendo de frio e é por isso que eu tô vestido assim. A coisa tá braba por aqui, amigo, a coisa tá braba. Agora, onde realmente importa, que é no Engenhão, mais tarde, ali, amigo, ali a coisa vai ter que esquentar. Ah, vai ter que esquentar. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 9 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que é o campeonato que importa para o Vasco, não é verdade? A gente tem muito apreço pela Copa do Brasil, né? É um sonho que eu acho que a gente tem que alimentar enquanto for possível, né? E tá cada vez mais impossível, mas isso é assunto para um outro preleção. Agora, o campeonato que a gente realmente tem que focar, que a gente realmente tem que se importar, é o campeonato da Série B. E aí, pensando por esse lado, né, eu fico muito mais nervoso para essa partida de hoje contra o Botafogo do que fiquei, por exemplo, para a partida contra o São Paulo na quarta-feira. Né? Não porque eu acho que o Botafogo vai ser um adversário mais difícil, não porque eu acho que a chance do Vasco vencer hoje é menor do que era na quarta-feira, nada disso. Mas porque o resultado de hoje ele pode ser muito mais impactante no futuro do Vasco do que foi o resultado de quarta-feira, né? Se a gente eventualmente for eliminado da Copa do Brasil na próxima quarta, vai ser frustrante, né? A gente vai perder um dinheirinho aí que a gente podia ganhar com a classificação, a torcida vai ficar mais chateada, vai ter um prejuízo, é óbvio que tem um prejuízo. Mas, no grande esquema das coisas, não muda muito, né? Acho que ninguém realmente acreditava ou podia contar com um título de Copa do Brasil esse ano, ou mesmo com uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu, no começo do ano, projetando ali o que o Vasco podia fazer, eu tinha falado, cara, eu acho que... E essa, na verdade, é a projeção que eu faço pro Vasco na Copa do Brasil há muito tempo, né? E temo que ainda por algum tempo daqui pra frente vai ser assim. A gente tem a obrigação de chegar onde chegou. Chegar ali, pelo menos nas oitavas de final da competição, pegar pelo menos um adversário de peso pela frente, que nem é o caso de São Paulo. Essa é a obrigação do Vasco. Dali pra frente, vai ficando difícil. Não é que o Vasco não possa conseguir passar e não possa conseguir avançar, mas já vai entrando ali no imponderável, né? Nos resultados que não dá para ser esperados. Então eu acho que essa eventual eliminação para o São Paulo não vai impactar no planejamento do Vasco. Uma derrota para o Botafogo, né? Somado aí às outras derrotas que a gente já teve na competição, pode ter um impacto bem danoso lá na frente. Se a gente bater na madeira aqui, não conseguir esse acesso para a Série A, né? Vai ser bem complicado. Não acho que seja o caso para tanto, né? Não acho que uma derrota hoje vá determinar que a gente não sobe. Não dá para falar isso, ainda mais faltando um turno inteiro pro final do campeonato. Ainda tem muito jogo pela frente, mas pode ajudar. A gente tem que assumir que pode ajudar. Então, é um jogo, né? É um clássico aí que me deixa nervoso, sim, mas que me deixa também ansioso. Acho que mais do que nervosismo até, eu estou com uma grande expectativa nessa partida para ver o trabalho do Lisca, né? Depois de uma semana de trabalho aí, depois de 2 jogos peculiares, né? Eu acho que essa partida contra o Botafogo, ela pode começar a mostrar com um pouco mais de concretude o que a gente pode esperar do Lisca, do trabalho do Lisca no Vasco, né? Acho que a partida de hoje ela pode confirmar certas impressões ou não. Por que eu estou falando isso? Porque o jogo de estreia do Lisca foi muito bom, foi surpreendente para mim, pelo menos, a atuação e o placar que o Vasco construiu contra o Guarani, que era um adversário valoroso, não é mesmo? Mas, cara, foi um jogo ali em que o Lisca assumiu literalmente na véspera, né? Falou com o grupo ali, mexeu um pouquinho aqui, outro lá. A gente não sabe até que ponto foi uma coisa circunstancial ou ele realmente mudou na estrutura do time, né? O jogo contra o São Paulo também é um jogo assim tão fora da curva do que o Vasco encontra na Série B, que eu acho que não serve muito de comparação.
A gente pode fazer equivalência com o jogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca, né? A gente está enfrentando um adversário que tem uma qualidade técnica ali que está fora da realidade da Série B, que é uma qualidade claramente maior que a do Vasco, então a postura do Vasco muda pela importância do clássico, a própria postura, a atmosfera do jogo é diferente, então é como se fosse um outro animal completamente diferente, né? Não dá pra gente, a partir do jogo do São Paulo, fazer projeções pro jogo contra o Botafogo ou pros jogos restantes do Campeonato Brasileiro, que nem não deu quando a gente jogou contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Aí na rodada seguinte pegou o Boa Vista e já foi outro jogo, porque as situações eram completamente diferentes, né? Então essa partida de agora contra o Botafogo, insisto, ela vai servir para solidificar, ratificar, né, o bom trabalho do Lisca ou não. Ou para mostrar que talvez a gente tenha ficado um pouco empolgado além da conta, né, um pouco iludido, e a caminhada ainda vai ser longa, ainda vai ser mais tortuosa do que a gente imaginava. Eu acho que o Botafogo vai ser um bom adversário, vai ser um bom teste para o Vasco. O Botafogo também trocou de treinador recentemente, e aí deu aquela melhora, né? Aquele bust que a gente está vendo com o Lisca, eles estão vendo lá com o Ederson Moreira, então eles vêm de 2 vitórias seguidas, subiram bastante na tábua de classificação, estavam lá para baixo, em 15º, 14º, agora já estão aí em 11º a 3 pontos do Vasco, então se eles vencem a gente, eles empatam com a gente na tabela, né? É um clássico também, isso sempre ajuda a nivelar a coisa, então vai ser um bom teste para esse time do Lisca, e a partir daí eu traço 3 possibilidades do que pode acontecer, né? A melhor hipótese, a que eu espero que aconteça, a que vai deixar todo mundo feliz, é que o time do Vasco entre e vença com autoridade o Botafogo. De preferência construindo até um placar elástico ali, ganhando com 2, 3 gols de diferença, que nem fez contra o Guarani, né? Seria ali o melhor dos cenários, ia deixar a galera muito entusiasmada. E ia dar a entender que a nossa caminhada na Série B daqui pra frente seria muito tranquila, né? Porque a gente pega ali 2 adversários, do quilate do Guarani, que estava ali em terceiro, vinha de 6 jogos invicto, time com o melhor aproveitamento do mês, e goleia os caras. Depois pega um clássico contra o Botafogo, que por mais que esteja mal na tabela, é também um dos 3 grandes disputando a Série B. É um clássico regional, e ganha com autoridade de novo, nos 2 primeiros jogos do Lisca pela Série B, caramba, né? O entusiasmo da galera vai ir lá pra cima, né? E realmente vai ser a sinalização de que o trabalho está muito bem encaminhado. Começando assim, depois de um tempo de trabalho, o que pode acontecer, não é mesmo? A outra possibilidade, a possibilidade do meio, é que a gente consiga uma vitória, mas aí uma vitória apertada, sem convencer tanto, num jogo ali mais disputado, com o Vasco cometendo erros, né? Que nem a gente já ganhou várias vezes na Série B assim, né? Inclusive a maioria das nossas vitórias na competição foram vitórias contestáveis, vamos dizer assim. Se for assim, eu acho que a gente pode ficar satisfeito também. Eu acho que a gente pode ficar satisfeito, porque o importante são os 3 pontos, né? Pontuar, conseguir levar 3 pontinhos para casa é o fundamental nessa rodada. E a gente pode sempre alegar que é o início de um trabalho, que o Lisca ainda está conhecendo o grupo, que o Lisca ainda está impondo a sua filosofia, todo esse discurso que vocês conhecem e que realmente faz sentido, né, galera? Se você quer fazer um trabalho mais qualificado, se você quer fazer um trabalho mais sofisticado, elaborado, isso leva tempo. A gente não pode achar que com literalmente 1 semana de trabalho você consegue transformar um time. Não é assim que a coisa funciona. Então, a gente conseguir uma vitória aí mais apertada, não jogando tão bem, pode até ser ali a perspectiva mais realista para essa partida. Por mais que a gente torça pelo primeiro cenário, esse segundo cenário talvez seja até o mais realista, né? E tem a terceira possibilidade também, que é a gente jogando do jeito que for, jogando bem, ou pior ainda, jogando mal, a gente empate ou perca a partida, né? Mesmo que a gente jogue bem e perca, a gente não vai conseguir, eu acho, falar isso com a mesma tranquilidade que fez contra o São Paulo. Uma coisa é pegar o São Paulo, que é um time com orçamento ali 3 vezes o nosso, que é um time montado para disputar a Série A e a Libertadores. Pô, o banco de reserva dos caras podia ser todo titular do nosso, e aí a gente vai, faz um jogo ali parelho, joga bem e perde. Tudo bem, né? A gente consegue justificar e nem sair tão chateado assim. Contra o Botafogo, a gente espera ganhar jogando bem, mas se não jogar bem, a gente espera ganhar também, né? Eu acho que esse discurso de perdeu, mas perdeu jogando bem,
não vai descer muito bem pela nossa garganta se acontecer hoje à noite, não é mesmo? Acho que não é motivo para desespero, né, se acontecer. A derrota hoje, que nem eu já comentei, não vai ser determinante para garantir o acesso ou não do Vasco para a Série A. Eu acho que os próximos 4 jogos é que serão, né? O que a derrota ou o empate mesmo hoje traz é mais pressão ainda para esses próximos 4 jogos. Vocês já devem ter acompanhado aí, já devem estar sabendo, né? O Vasco vai aí, 4 jogos, termina o primeiro turno, né? E o Vasco só vai pegar time da parte de baixo da tabela. Vai ser aquela escadinha de novo. A gente já pegou ali uma parte difícil da tabela, pegou o terceiro, o segundo e depois o primeiro do campeonato. E agora a gente vai pegar uma situação parecida, só que lá na parte de baixo. A gente vai pegar na próxima rodada o Vitória, que está em 15º, depois o Vila Nova, que está em 14º, depois o Remo, que está em 13º, e ainda pega de lambuja na última rodada, em São Januário, o Londrina, que é 18º agora. Então, assim, esses 4 jogos são 4 jogos que o Vasco tem que vencer, né? Aí sim, é fundamental que o Vasco vença. É complicado, emendar 4 vitórias seguidas é complicado, mas é o que o Vasco vai ter que fazer se a gente quer terminar com o objetivo de estar entre os 4 primeiros no final do primeiro turno, que eu acho muito importante pela circunstância que envolve o Vasco hoje, né? Porque tem aquele discurso de que o importante é terminar entre os 4 primeiros na 38ª rodada, e é verdade, né? Quem tiver entre os 4 lá na última rodada do campeonato é que vai subir para a primeira divisão. Quem tiver antes, não. Agora, esse discurso ele pode funcionar muito bem para um Vila Nova, para um CRB, para um Goiás. Aí tudo bem, esse discurso vale. Para o Vasco, pela pressão e pelos traumas e por toda a porrada que a torcida vascaína já tomou na cabeça, isso não vai funcionar. A gente, se deixar para dar esse salto no final, se deixar para chegar só no final do campeonato, a pressão em cima do clube, a pressão em cima dos jogadores vai implodir tudo ali dentro, né? Então a gente precisa chegar, já era para estar entre os 4, isso seria o ideal, né? Mas uma vez que não tá, tem que tentar chegar ali na metade da competição, já com esse objetivo, para só administrar dali para frente, porque senão vai ficar muito complicado. Para isso, a gente não precisa ficar olhando para outros jogos, né? Tenho visto também muita gente fazendo as contas aí do que o Vasco precisa fazer para entrar no G4 já nessa rodada. E existe essa possibilidade, né? Uma combinação de resultados pode fazer isso. É claro que, né, se a gente puder, o quanto antes a gente puder entrar no G4, melhor, né? Acho que isso traz um efeito psicológico interessante também, né? Traz mais tranquilidade para a torcida, mais tranquilidade para o grupo. Então, vamos torcer para que aconteça. Mas que nem eu já comentei aqui, o Vasco depende dele. O Vasco ele precisa fazer o aproveitamento de time que vai subir para conseguir ficar entre os 4. Se ele conseguir esse aproveitamento, ele vai estar entre os 4. Independente aí de quem ganhou, de quem perdeu. Por isso que eu nem fico olhando muito, nem secando muito o adversário nessa altura da competição. E o que eu acho que precisa fazer para conseguir isso? Precisa vencer hoje o Botafogo e vencer mais um. Se a gente vence o Botafogo hoje e vence o Vitória na próxima rodada, a gente vai estar com aproveitamento de G4. Pode até ser que por uma distorção pontual aí, não apareça entre os 4 na tabela. Mas com o aproveitamento de que vai subir, um aproveitamento ali girando em torno de 58%, que garantiria 65, 66 pontos no final da competição, a gente vai subir. E isso é o mais importante. Então vamos torcer para essa vitória vir hoje, né? E aí a gente emendar com essa vitória contra o Vitória e as seguintes que a gente comentou, para chegar para mim, fundamental. Chegar no final do turno, entre os 4 primeiros, é fundamental. O jogo de hoje, mas esses 4 aí, na sequência, eles apontam, é que a gente pode chegar com uma certa folga até, né? Eu falo aqui de 58% de aproveitamento para poder subir incontestavelmente para a primeira divisão. Pô, vamos então mirar, chegar no primeiro turno ali, no final do primeiro turno, com, sei lá, 60, 62, 64% de aproveitamento, né? Acima ali ainda do mínimo esperado. Espero que isso aconteça e eu acho que uma vitória, de preferência categórica hoje, vai ajudar muito nesse sentido. E qual que é o time, então, que o Lisca deve levar a campo para brigar por isso daí, né? A estrutura vai ser a mesma, a postura tática, a ideia de atacar em bloco, linha alta, 2 alas abertos, isso a gente sabe, é a filosofia do Lisca, isso vai continuar.
o que a gente pode ver são mudanças pontuais, né, de nomes do elenco. A gente vai ter a mudança do Zeca já, porque está suspenso, o Riquelme está com uma torção no tornozelo, não sei se vai estar disponível, então é pule de 10, que o MT vai ser o nosso lateral esquerdo ali. Essa é uma das mudanças. E tem outras duas mudanças que estão sendo aí muito especuladas, porque são de dois garotos, né, que não estão indo muito bem já há alguns jogos, e o Lisca pode então finalmente mudar. Estamos falando do Galarza no meio e do Gabriel Peck lá na frente. O Galarza, se sair, vai ser para a entrada do Andrei, né? Não acredito nele botando o Rômulo. O Michel nem está à disposição. Eu gosto do Andrei, não estou entre os haters do Andrei. Agora, que nem a gente já comentou aqui algumas vezes, né? A dupla Andrei e Bruno Gomes nunca funcionou. O Andrei jogando sozinho já se destacou em várias partidas, o Bruno Gomes jogando sozinho já se destacou em várias partidas. Quando eu boto os dois juntos, eu não me lembro de um jogo onde um dos dois tenha se destacado. Normalmente um puxa o outro para baixo. Não sei se alguém deu esse toque pro Lisca, mas é bom ele ficar ligado, né? E temo que isso possa acontecer novamente. Vamos ficar de olho nessa dupla aí. Lá na frente, para eventualmente substituir o Peck, aí, se ele optar pelo Arthur Salles, que é um dos candidatos, eu fico mais empolgado, quero ver o Arthur Salles jogando, quero ver o garoto com 90 minutos, 40 minutos, não sei quanto tempo ele vai ter, né? Quero ver o que ele pode fazer com mais tempo em campo, começando a partida. Se for o Morato, que for entrar no lugar dele, que é o outro especulado, aí eu já não me empolgo tanto, né? Vou ficar na torcida para que ele me surpreenda, mas entre Morato e Gabriel Peck, eu ainda insistiria com Gabriel Peck, mesmo ele não vindo de boas atuações. Com tudo isso aí, qual deve ser o time do Vasco então para o confronto contra o Botafogo? Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Hernando e Leandro Castan formando a dupla de zaga e MT fechando a linha defensiva. Como primeiro volante, a gente deve ter então o Andrei, né? Jogando um pouco mais avançado o Bruno Gomes, fechando o meio campo Marquinhos Gabriel, e aí a gente vai ter o Léo Jabá jogando por um lado, provavelmente o Arthur Salles, vou torcer para ser o Arthur Salles jogando pelo outro, e o nosso artilheiro Germancano fechando os 11 titulares. Tomara que seja aí o suficiente para a gente conseguir trazer essa vitória. Se a gente puder, além da vitória, fazer uma boa atuação, vencer e convencer, eu ficarei muito feliz. E aí, que eu já comentei, daqui até o final do turno, a gente tem só sopinha no mel para conseguir finalmente se alojar, chegar e se alojar no G4 para não sair mais. Espero que a gente consiga. Diga aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa de vocês, quanto você acha que vai terminar esse jogo. Aproveitem também para deixar o like aqui se vocês gostam do nosso conteúdo, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações. Mais tarde, lá no nosso outro canal do Atenção Vascaínos, tem o pré-jogo e o pós-jogo depois da partida, então já fica o convite para vocês irem lá. Na segunda-feira eu volto na live da Atenção Vascaínos, conto com a sua audiência e até lá a gente vai se falando.